agora com Atualidades Pampa, deste dia 20 de setembro de 2017. Entre as notícias que certamente chamaram mais atenção de todos, né? E certamente dos nossos telespectadores, pelo menos aqui da nossa bancada, e será o assunto a ser tratado, será um dos assuntos que nós vamos tratar, é justamente a decisão do STF. Acho que terminou aceitando, né, Gustavo Vitorino e Carla Krieger, né? Porque no final das contas, ao longo do dia, ao longo da tarde, a denúncia contra Michel Temer segue adiante, não tem como não seguir adiante, porque a maioria votou a favor justamente de seguir adiante. E a entrevista de Rodrigo Janot ao Correio Brasiliense, que é, sem dúvida alguma, uma pérola da comunicação. E parece que esta será a primeira de tantas entrevistas, ou será o primeiro contato de tantos outros, e será o primeiro massacre de tantos outros que sofrerá Rodrigo Janot a partir de agora, que ele já não é mais autoridade, enfim, e vai ser virado do lado do avesso, porque as pessoas querem saber tudo o que ele sabe, querem saber tudo o que vai acontecer, e ele já se auto-intitulou a geni da hora, né? Porque agora vão tirar debaixo de tudo que é esgoto de coisa e vão jogar em cima dele. Tudo que atacar o Rodrigo Janot agora está em nome da bandidagem. Da bandidagem, Da né? bandidagem. A bandidagem agora vai metralhar o Rodrigo Janot, e essa ideia de atacar o Rodrigo Janot, ele já vinha sendo ameaçado, porque ele vai ter que largar o cargo, quando largar o cargo, Olha, presta atenção, seu Rodrigo Janot pode não ser mais Procurador-Geral da República, mas ele ainda é Procurador Federal. E vão deixar bem claro, não sai se atacando assim, um procurador federal, coisa e tal, Agora, está evidente, o Brasil está escancarando quem está do lado da bandidagem, quem está a serviço da bandidagem e quem está contra. De uma maneira ou de outra, se o senhor Rodrigo Janot errou, sim, ele errou, ele mesmo disse hoje na entrevista ao Jornal de Brasília, Correio Brasiliense, ele disse o seguinte: olha, eu errei, porque eu não me dei conta que eu estava negociando com um bandido esperto. Quando ele falou de Joesley, né? Quando o senhor Joesley é bandido e esperto. E ele fez uma delação seletiva. E eu não fiquei atento a esse aspecto. Ora, senhor Janot, tudo bem, eu não vou criticar o senhor, até porque o senhor merece o meu aplauso, porque o senhor, de uma maneira ou de outra, e a sua maneira, mandou todo mundo para as raias da justiça, eles que se entendam com a justiça. Mas, senhor Janot, no dia que estourou a coisa, se o senhor tivesse assistido a Atualidades Pampa, o senhor deveria assistir, porque é certamente o melhor programa jornalístico, informativo e de debate do sul do país, o senhor veria que praticamente toda a bancada concordou que a delação estava muito seletiva. A delação estava a um lado só. Se olhava só uma coisa. Era um ataque direto ao PMDB, ao Michel Temer, aquela turminha que foi acusada de tirar o PT do poder. Então, assim, estava evidente de que era uma coisa encomendada e uma coisa dirigida. Só o senhor não percebeu. Então, eu não posso, nessa, inocentar o senhor. Tá bom? Porque as delações livraram completamente a cara do PT. E vamos lembrar de uma coisa: quem encheu as burras da JBS foi o governo petista. Foi quando o seu Lula e a dona Dilma estavam no poder. Eles que liberaram via BNDES bilhões de reais para esses bandidos. Então, assim, não dá para liberar totalmente a sua cara. Mas só em ter admitido na entrevista que o senhor errou, ou seja, ele disse: eu deveria ficar mais atento, porque eu não me dei conta que eu estava lidando com um bandido esperto. E delação premiada, você negocia com um bandido. Então, esse aspecto foi bem interessante. A entrevista é mais... A entrevista é longa, é só vocês acessarem a entrevista Janot, Correio Brasiliense, tem áudio e tem ela toda copiada, toda escrita. Falando em delação premiada, um dos ministros hoje, no julgamento esse, que pedia, através da defesa do presidente Michel Temer, a suspensão da denúncia, um dos ministros deixou bem claro que um dos argumentos de que, por exemplo, a delação da JF está sob suspeita, e esse não valeria porque não só baseia-se nessa delação da JF, essa denúncia, essa segunda denúncia. Essa segunda denúncia parece que ela é bem maior, tem documentos, tem telefonemas e tem muitos delatores que falaram a mesma coisa. Então parece que é uma
uma denúncia mais robusta. E então ela segue para frente, segue adiante, vai para a Câmara, mas na Câmara a gente já sabe qual é o destino, né? Porque na Câmara é muito difícil de continuar. O pedido jurídico da defesa do Michel Temer era o seguinte, que fosse devolvida a PGR para que fosse instruída novamente essa denúncia. Ela deveria ser instruída novamente e dela retiradas as provas que foram obtidas pela delação da JBS, arguindo que as provas, como a delação da JBS foi anulada, agora já definitivamente, o que arguía a defesa do Michel Temer, que as provas não poderiam ser apresentadas. Acontece que a prova é parte integrante do campo jurídico. E ela já está feita. As provas ela não já foram. Existe. Aí que está. As provas não foram adquiridas ilegalmente. As provas foram adquiridas legalmente. Porque existe o ato nulo e o ato anulável. São dois universos diferentes. O ato nulo, ele não existe no mundo do direito, no mundo jurídico. O ato anulável, ele tem efeito no mundo jurídico. Pode ser efeito retroativo, pode ser efeito repercussivo, mas ele tem efeito no mundo jurídico. A delação premiada, que na verdade tem um outro nome agora se chama colaboração premiada, é o nome jurídico que deram desde 2015 para esse tipo de procedimento jurídico. A colaboração premiada, ela é um ato jurídico anulável, ela pode ser anulada, ela não é nula de pleno direito. Portanto, as provas que estão inseridas, elas são aproveitáveis, sim, no processo. E foi isso que o STF entendeu hoje. Claro que sempre tem um outro que quer ser diferentezinho lá, mas claro. o importante é que aprovaram... Gilmar Mendes. Aquela coisinha, Aquela coisinha, Gilmar Mendes. Aquela coisinha não é fácil. Aliás, ainda sobre a justiça, houve uma decisão aqui de Porto Alegre, porque um advogado entrou agora no início da semana com um pedido para suspender uma peça teatral que virá para o 24º Porto Alegre em Cena. A peça se chama O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. E interpretando o Jesus mesmo, tem uma trans que faz o papel. Então, o advogado entrou dizendo que não poderia acontecer a peça teatral e o juiz disse que sim, que deve acontecer, que a arte é livre, que a justiça está aí para coibir qualquer proibição à arte e não para proibir. Então, teve essa tentativa, mas eles não conseguiram. Essa foi a decisão de um juiz aqui de Porto Alegre. Ainda bem. Vara da Fazenda. Não o preconceito. E aí eu ouvi a diretora desse espetáculo conversando hoje e falou sobre isso, e aí já vou avisando, não tem dinheiro público envolvido, o patrocínio todo do espetáculo tem Lei Rouanet. Não tem dinheiro público algum envolvido com isso, e questionada, né? Aí houve uma discussão sobre a história, sobre dogmas, sobre religiões, e ela respondeu, e a resposta foi mais ou menos assim, né? É um espetáculo, mudou inclusive de lugar, o espetáculo ia ser encenado num determinado espaço, agora foi para outro espaço porque a procura está sendo grande e o primeiro espaço era muito pequeno e como é um espetáculo fechado, você compra o ingresso, entra e assiste, então da série vai quem quiser. Eu confesso a vocês que eu só conheço superficialmente o espetáculo. Eu sei que Jesus é representado por uma trans, até aí... O sujeito é ator, pode fazer o papel que quiser, enfim. Não conheço o texto. Então, assim, não vou dizer que, tá tudo certo. Não, eu quero conhecer o texto, porque, olha bem, desrespeito à religião no Brasil deve ser coibido. Tanto quanto é coibido o preconceito, a homofobia, preconceito de raça, tudo de cor, tudo isso tem que ser combatido. Também tem que ser combatido o preconceito de religião. Por que eles resolvem sempre atacar o cristianismo? Por que eles resolvem sempre atacar os católicos? Por que não fazem uma peça, por exemplo, ironizando ou fazendo piadinha ou gracinha com Maomé? Mas não é. Para, deixa eu falar. Depois vocês se divertem. Por que eles não fazem uma peça ironizando ou debochando do povo hebreu?
Por quê? Então assim, ó, essa coisa virou mania agora atacar os cristãos. Os grupos LGTB, GTP, BLRS, esses troços aí, entraram com aquela ação para tirar os crucifixos dos tribunais do Rio Grande do Sul e do Brasil. Obtiveram sucesso, coisa e tal. Por que só se ataca a Igreja Católica? Então, vamos deixar bem claro. Olha bem, não estou contra essa peça porque eu não assisti, não conheço o texto. Mas, se essa peça, mesmo sendo fechada e financiada, atacar a religião cristã, eu vou me colocar contra ela. Olha só, a assessoria de imprensa coloca o release, assim, eu vou dar uma resumida, tá? A atriz trans Renata Carvalho recorre à imagem de Jesus para propor reflexões sobre temas como a opressão e a intolerância contra pessoas trans e outros grupos marginalizados a partir de histórias bíblicas. Na semana passada, o espetáculo havia sido cancelado pela Justiça no município de Jundiaí, em São Paulo, devido ao conteúdo. Dona Magda. Pois é, olha bem, devido ao conteúdo. Então, assim, não é um ator trans que faz, não, aquilo não tem nada a ver. O ator é ator. Ator não tem sexo. Agora, o conteúdo, o texto da peça, que é preciso saber o que se explora, né? Eu não vou opinar aqui porque eu não conheço o texto da peça. O problema é a forma de reflexão. Só no momento que a peça realmente acontecer para saber, né? Tem que assistir a peça. Ou tem que assistir antes o ensaio da peça. Saber o conteúdo, porque se trata respeitosamente a religião cristã, questionando temas como homossexualismo e coisa assim. Pô, o Papa, esse Papa argentino aí, ele não disse, pô, vamos acabar com isso. Os cristãos têm que abraçar os homossexuais, têm que abraçar todas as raças, têm que abraçar todo ser humano. A Cris mesmo ontem disse, não existe raças, raça é uma só. Então, assim, agora, se utilizar sectarismo para propalar coitadismo ou atacar a religião cristã, eu não aceito. Cris Bart. Não, eu ia falar alguma coisa e eu me perdi, né, devido aos acontecimentos, mas eu ia dizer que a religião muçulmana já foi muito atacada. Vocês lembram do Charlie Hebdo? E olha o que aconteceu. Olha o que deu. Era isso que eu ia dizer, não é só a religião católica que é atacada, muitas religiões são atacadas, eu acho que todas as religiões são atacadas, porque a intolerância paira no mundo. E a vez que atacaram Maomé, como tu citou, Vitorino, deu no que deu, 2 vezes. Dona Magda, Fala, Cris. queria fazer um drop seguinte, o STJ, ele anulou a ação penal que foi condenado o ex-vice-presidente do Internacional por 5-0, o doutor Marcelo Castro, que até que é meu amigo, casado com a Suelen, que era colega das gurias aqui no Estúdio Pampa. O caso de sonegação de imposto, o STJ não aceitou e a condenação, e o seu Marcelo Castro provou a sua inocência e tinha sido condenado em primeira instância em 8 anos. E agora está livre e mostrou que é aquelas coisas, depois o cara fica marcado por algo que na realidade não fez. Agora é até o desespero, você tem que colocar isso aí em todos os jornais de Porto Alegre. Porque normalmente... Mostrar, porque o cara fica com pé de sonegador e no fim não foi, porque o STJ 5-0 deu ele como inocente. Então tá aí o toque pro querido Marcelo e um beijão pra Suelen também. Que normalmente, né, quando as coisas são... A notícia ruim todo mundo dá, depois propaga. quando o resultado ninguém diz, né, se aconteceu ou não aconteceu. Foi o caso do Internacional, já que falou do ex-vice do Internacional, foi o caso do Internacional. A CBF condenou, o STJD, aquele tribunalzinho de brincadeira lá, condenou o Internacional, fizeram aquela onda, o negócio do e-mail falsificado, que eu estava lá. Hoje se sabe que o e-mail foi falsificado, já sabe quem falsificou, foi denunciado na justiça o próprio procurador do jogador. E aí? E a multa que foi aplicada à Internacional? E a condenação pública a que sujeitou o Internacional? Recebeu alguma reversão? Não. Então é assim, ó. Fulano é bandido. Pô, aí o sujeito é inocentado. E aí a notícia fica desse tamanhozinho. É o caso do doutor Marcelo agora. É que nem Maquiavel, do livro aquele, Vitorino, que o Mário me deu. O mal, o bem se faz aos poucos, o mal de uma vez, mas a forma do mal é mais forte que do bem. O mal repercute mais. Muito mais que o bem. Isso é o grande problema da nossa sociedade. E hoje no Senado foi apresentado o relatório sobre a menor idade penal, mas não foi votado, né, Vitorino?
Porque... A PEC foi levada para a semana que vem. E isso aí tem uma discussão muito mais ideológica, viu, Jéssica, do que propriamente técnica. Porque se fosse levado, por exemplo, eles adoram dizer o seguinte: quando eles têm um lado em algum tipo de posição polêmica, como a redução da maioridade penal é uma delas, eles dizem o seguinte: vamos deixar a população opinar, coisa e tal. E os Estados Unidos adoram isso. Eleição americana, às vezes, o sujeito para votar responde a 20, 25, 30 perguntas. Ele vota para presidente, ao mesmo tempo ele está votando numa discussão sobre uma ponte que vão colocar no município dele. Isso faz parte, os americanos adoram isso. Aqui no Brasil, se colocassem em votação a redução da maioridade penal, acho que passaria de 80%, poderia chegar a 85% o apoio da população. Porque hoje só quem é contra a redução da maioridade penal são aqueles que têm uma visão humanista, uma visão justnaturalista. Sim, o Ministério dos Direitos Humanos se pronunciou em nota sobre que entendem também que nós não temos um mecanismo adequado, enfim. Mas, gente, não tem como fazer omelete sem quebrar ovos. Isso aí faz parte. Nós temos aqui na bancada uma pessoa que é contra a redução da maioridade penal. A Carla nunca escondeu a opinião dela, sempre foi bem coerente. Disse: olha, eu sou contra por causa disso. Então, assim, mas a opinião pública, ela certamente é muito favorável a essa redução. Eu sou uma das pessoas que é favorável. A minha opinião eu não vigoraria, porque eu sou favorável à redução para 14 anos. Eu também acho. Isso aí é uma hoje real. em dia, os roubos estão acontecendo, os roubos, né? A criminalidade, ela está com crianças e adolescentes cada vez mais jovens. Sim, cada vez mais jovens. E vou falar mais para você. Quando botarem 14 anos, vai ter garoto de 13 sendo treinado no uso de metralhadora. Eu posso falar um pouquinho, Já que fui citada. Já que fui citada, e esse assunto esse assunto realmente é muito polêmico. Não que eu não ache que um adolescente de 16 anos e que não enxergue, que tem adolescente de 14, 13, 12 com a arma na mão, apontando a arma na nossa cabeça, e de 16, enfim, que cometem delitos e que deveriam ser punidos de uma forma mais severa. Eu acredito que sim, e isso é óbvio. E que depois, por exemplo, se vão para a antiga FEBEM, que hoje é a fase, e com 18, quando completam 18, já não tem mais pena, ou quando completam 22. Acho tudo isso errado, acho que tem que ser tratado, eles têm que ser tratados com maior rigor. O que eu penso é que hoje a gente vê um colapso no sistema penal. Nós não temos aqui, todo dia bate a notícia na nossa porta de que nós não temos aonde colocar os bandidos. Gravataí, foram todos embora para casa porque não tinham onde ir. Se a gente simplesmente nega a fase, nós vamos abarrotar ainda mais o nosso sistema penitenciário que falhou, e a gente não vai ter aonde colocar essas pessoas. Então, melhor colocar na fase que estão enclausurados e que tem ainda vaga para a fase, do que soltar na rua. Essa é a minha visão. Bom, vamos ajeitar os presídios, vamos ampliar as vagas dos presídios, vamos dar prioridade para isso, vamos diminuir a maioridade penal. Aí eu sou absolutamente a favor. Aí eu acho que a pessoa tem total discernimento, se tem discernimento, se está com uma arma na mão para nos assaltar na rua, para botar na cabeça, para atirar e para matar, é claro que tem que ser punido severamente, mas eu acho que as coisas têm que ser... Não adianta no Brasil a gente faz uma lei que não é aplicada. Bom, a gente baixa a maioridade penal e eles todos vão para a rua porque não tem lugar para votar. É isso que eu escuto todo dia. Então, vamos ampliar as vagas nos presídios, vamos dar prioridade para isso. Daqui um ano a gente baixa a maioridade penal, porque daí eles vão ter lugar onde ficar. Essa é a minha visão a respeito do assunto. São muitos problemas que envolvem esse assunto e a gente precisa resolver alguns antes. Não, é que tem uma sequência lógica, né? Primeiro tem que criar a vaga em presídio para depois colocar mais gente nos presídios. Ou então transforma as fases em presídios. E aí não tem mais a história do ECA. Dona Magda, não é um assunto que eu curto, mas eu sempre tenho uma informação precisa. Nem sempre a gente pode fazer só o que a gente curte. Eu tenho sempre uma informação precisa e, acima de tudo, inteligentíssima, sabe? Primeiro, tá tudo errado. Super. Prisão, isso aí tá... Prisão, tá tudo errado. Discutir isso aí é discutir palhaçada. O que tem que ter é campos agrícolas.
Pega um estado que nem Acre, Rondônia, e faz uma penitenciária ao ar livre, e essas pessoas vão trabalhar fazendo estradas, e plantando. Isso aí vai ajudar o país e vai ajudar, em tese, eles, e vai diminuir a pena. E detalhe, isso completamente isolado da sociedade. Não é prisão em Canoas, dentro de Porto Alegre, Charqueada, é lá no Acre, Rondônia. Na Rússia faz assim, na China faz assim, até os Estados Unidos tem isso, um lugar no Texas para isso. Mas aí precisa mudar a lei, porque tem que obrigar as pessoas a trabalhar, porque hoje... Mas aí tem que fazer lei para outras coisas, aí tem que obrigar, só para eles. Entendeu? Tem que obrigar eles a trabalharem para pagar o que eles consomem. Na Constituição brasileira tem uma cláusula pétrea, que prevê o fim dos trabalhos forçados. Ou seja, não se pode forçar ninguém a nada no Brasil sem que queira, portanto. Não, mas mas é que assim, ó, os presos... Mas ele ficar isolado, ele pode ficar isolado. Mas é que eu acho assim, ó, os bandidos estão lá presos consumindo o nosso dinheiro. Nós é que pagamos para que eles estejam lá, então nada melhor do que eles trabalharem para pagar o seu sustento dentro da cadeia. É melhor para todo mundo, é melhor para a sociedade e é melhor para eles próprios, porque a gente sabe que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Já diria o velho ditado, e é a maior verdade, porque hoje o que eles fazem? Eles administram o crime de dentro dos presídios. Parece mentira, mas lá dentro do presídio funciona muito bem o celular, obrigado. É o melhor lugar pra gente usar. É o melhor lugar, inclusive. É o melhor lugar pra usar. Eu não sei o que acontece. Aqui fora não funciona. Aqui fora não funciona direito, mas lá a velocidade é alta da internet. Não é mudando de assunto, vamos ver aqui. Ó. Dona Magda e Bancada Show, minha opinião que tem que empilhar nos presídios, porque soltar nem deixar nas delegacias, como de Novo Hamburgo, que estão parecendo um albergue com marginais deitados do lado de fora, segundo policiais que poderiam, segurando policiais que ainda poderiam estar nas ruas. É a opinião do Emilson Almeida. Deixa eu perguntar a vocês, como eu não estava ontem, vocês falaram sobre a Covidra, que é uma empresa de Cachoeirinha, ontem? Não? Então vamos lá. Vou falar. Como sempre, estou atenta a todos os assuntos de vocês. Gostaria de saber do Gustavo Vitorino. Presta atenção no serviço aqui, ô carinha. Manda, comadre. Vamos lá. Se é justo e pode ser lacrada uma empresa como a Covidra da cidade de Cachoeirinha. Ontem simplesmente chegou um oficial de justiça e brigada. Nós somos 20 trabalhadores mais terceirizados. Simplesmente foi dado o direito dos trabalhadores saírem com seus pertences pessoais. Estou enviando para vocês essa notícia, pois sempre mando notícias. E uma das sócias da Covidra é minha prima, Zeli do Carmo, a qual enviou um e-mail para vocês e hoje eu enviei. Gostaria muito da opinião de vocês. Um abraço de Jussara Moura, colunista social de Cruz Alta. Mas por que isso aconteceu, Jussara? Agora é que eu estou vendo que eu estou fazendo uma pergunta, mas eu não estou vendo qual é o problema anterior. Deixa eu ver. Deixa eu só, enquanto isso, dizer para vocês, se quem não está perguntando pelo Marne, o Marne hoje, não sei, eu acho que ele foi pedido em namoro, casamento, alguma coisa assim, porque ele passou mal, subiu a pressão do Marne loucamente. Quem dera que tenha sido isso. E ele foi... Ele namorou e se sentiu mal. Ele foi para casa, ele foi... Não, hoje é dia da anual. Ele parou... A da anual. Parou, ele foi para casa... foi tomar um remédio, a pressão dele estava altíssima e aí a gente pediu para ele se recolher. E ele não está assistindo, porque se assistir, sobe. Não, ele não está. Eu conversei com ele, pedi para ele tomar o remedinho dele, ficar bem quietinho ou ir ao médico. Eu não sei o que aconteceu aqui, vocês não botam, ninguém falou sobre isso, então eu vou ter que ver. Eu recebi esse e-mail. Tu sabe o que é, então? Eu recebi esse e-mail e até falei para a dona Jussara lá na Rádio Pampa. Então, por favor, fala com ela. Vou explicar para a senhora o que acontece, dona Jussara. É muito difícil a gente opinar sobre um caso que a gente não conhece. Ou seja, esse procedimento deve ter sido adotado com um oficial de justiça com uma ordem de um magistrado, de um juiz. Certo? Ninguém fecha uma empresa assim. Tá? Então, certamente foi um oficial de justiça acompanhado de policiais, quando ele requisita a força policial e ela se faz necessária, mas com a ordem de um magistrado. Somente nessas condições uma empresa é fechada. Como eu não conheço o processo, não sei o motivo pelo qual a empresa foi fechada, em que circunstância, o porquê, é preciso que aí um advogado faça uma análise do processo. É muito difícil, a senhora pede a minha opinião sobre o fechamento
fechamento de uma empresa que tem funcionários. Eu entendo o aspecto social que a senhora colocou na mensagem, mas a decisão tem fundamento legal. Antes de tudo, ela tem fundamento legal. Então, eu preciso ver o processo para saber o que acontecer para poder opinar com segurança. Tá bom, dona Jussara? Tá bom, a gente fica triste porque 20 pessoas desempregadas. Claro. É triste, mas a gente precisa saber o porquê. Tatiane Araújo falando sobre a maioridade penal, que é o assunto que vocês estão tratando aqui. Sou a favor de que seja julgado como maior o menor que tiver incorrido em crime hediondo. Não dá para comparar um garoto de 16 anos que furta um tênis com um que mata. Assim, eliminamos a utilização do... não sei que adolescentes menores crimes, porque a única diferença que vai gerar é que ao invés de aliciarem menores de 16, vão aliciar os de 13 e 14. Então que sejam julgados como adultos aqueles que cometerem crime hediondo. Ou você vai acabar enchendo as cadeias com pessoas que poderiam ser recuperadas e serão pioradas pelo sistema prisional. Boa noite. Quanto à maioridade penal, ela tem que ser conforme o crime cometido. Será que é o mesmo? Marisa? Para aí. Nome? Deixa eu ver. Acho que sim. A fase não educa, só dá gastos públicos. Então, cometeu o crime com 7 anos, deverá cumprir a pena. Esses menores são treinados pelos grandes delinquentes. Cadeia neles, Marisa, da Zona Sul. E tem um outro telespectador que tocou num ponto que eu tenho certeza que hoje, se a gente fizer uma pesquisa, vai dar 90%. Essa era a Tatiane. Pena de morte para crimes hediondos. Pena para crimes hediondos, estupro, assassinato e semelhantes podem servir como adubo. Paulo Camazotto. Adubo? Adubo. A pessoa morre. Serve como adubo. Morre, vai pra baixo da terra. Pena de morte. Vira adubo. É que a pessoa é tão inteligente que as coisas pequenas passam batidas. Não, eu imaginei que fosse algum tipo de incremento, a coisa. Olha, eu sou favorável à pena de morte por reincidência em crime doloso contra a vida. Nunca escondi isso. Reincidência em crime doloso contra a vida. Isso aí. Eu sou favorável à pena de morte. Okay? Pois é, o Estado errou, o poder público errou. Não vai errar 2 vezes numa coisa tão grave quanto é um crime doloso contra a vida do júri. O que acontece? O juiz que não tem a coragem de dar o canetaço, deixa para o júri decidir. E aí os jurados vão decidir. Agora, pode ter certeza, hoje a pena de morte é outra também, que passa de 80% a aprovação no Brasil. Pois é, foi isso que eu disse. Eu acho que se fizesse uma pesquisa... É brutal. Revisão da lei de porte de arma. A lei do desarmamento, perdão. Revisão da lei do desarmamento, redução da maioridade penal e pena de morte no Brasil. Se fizer uma eleição e tomar uma opinião pública, vai ser avassaladora. Eu acho que os 3 tópicos ficam acima de 80%. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Primeiro, a Camila Moura. Camila, não manda mais e-mail, a gente vai ler o teu e-mail daqui a pouquinho, tá? Tem muitos. Outra coisa, não adianta, ela manda 36 e aí eu vou deixando para mais tarde, se tu mandar muito bem, vai ficar para mais tarde. O assunto do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho, que concedeu liminar que permite tratar a homossexualidade como doença, não é esse o assunto. A gente já explicou, a liminar é uma outra coisa, tá? Já votei no Atualidades Pampa e no Gustavo Vitorino para o Prêmio Press. Esse tá bom, isso aí tá bom, isso tá legal. Votou bem, parabéns. Olha aqui, ó, Cristiano Mojica, o senhor Harvey de Bagé informa que nós estamos sem sinal de TV em Bagé. Atenção, vamos ver aí, vamos resolver o que nós temos e manda um abraço pro Gustavo Vitorino. O pessoal da internet que também está reclamando. Pois é, então a gente, como o programa é ao vivo, a gente está falando aqui, ó. Critica o cristianismo porque a esquerda quer destruir a família, pois sem família. Não vamos falar sobre esse assunto de novo, senão a gente não fala sobre outros, né? Eu acho que conta para a crise que na Europa o movimento LGBT feministas defendem o islamismo, mesmo que mata mulheres a pedrada e joga gays de prédios. LGBT feministas são uma piada no mundo todo. Lucas dos Santos. Piada? Não, os grupos LGBT, ele está dizendo que é uma piada no mundo todo? Lucas dos Santos mandou dizer para ti. Ele diz o seguinte: critica o piada só se for para ti, para mim não é.
né, Lucas? Bom, pois é, ele diz assim, ó, critica o cristianismo porque a esquerda quer destruir família, pois sem a família, as pessoas ficam dependentes do Estado. Contra para Cris que na Europa o movimento LGBT e feministas defendem o islamismo, o mesmo que mata mulheres a pedrada e joga gays de prédios. LGBT e feministas são uma piada no mundo todo. Lucas dos Santos. Acho que não, Lucas, acho meio forte, mas enfim, ele é o recado que ele mandou para ti. Na maionese. Depois do Joesley Batista, do Wesley Batista e do Eike Batista tá preso, o Amado Batista tá pensando em morar nos Estados Unidos. Pois Boa noite, Gilmar Haddad da Silveira. Boa noite, bancada. A arte está saindo fora de controle. Daqui a pouco os artistas vão fazer sexo explícito na esquina democrática dizendo que é arte. Olha, os artistas não sei, mas tem muita gente fazendo isso nas esquinas da cidade. E ninguém está achando que é arte. A gente não é obrigada a ver, né? Mas tem muita gente. Arte. Tem muita gente fazendo isso nas esquinas e nos bairros da cidade. Mas isso é arte. A minha mãe, quando eu fazia uma lambança, eu apanhava. Eu não fazia sério, mas eu fazia arte e apanhava. Que você tá aprontando? De cinta. Magda, você estava no show do Bon Jovi ontem? Estava. Como é que foi? Estava. Olha, foi um dos melhores. Olha aqui, ó. Sabe assim, ó, Rolling Stones, guardadas devidíssimas proporções, um lindo show espetacular. 2h30 de um show espetacular, de primeiríssima qualidade em todos os sentidos. Foi pontual? 21h20 ele começou o show. 23h50 ele terminou o show. Eles não saíram, eles só saíram do palco quando terminou e quando voltaram pro bis. Ele trocou de roupa, assim, trocou o casaco. Ele cantou, dançou o tempo inteirinho, ele é maravilhoso. O baterista dele é espetacular. O guitarrista dele, assim, ó, destruiu a guitarra. Gustavo Vitorino, eu lembrei de 2 pessoas durante o show. 2 pessoas, uma foi tu. Sabe? Lembrei assim com muito carinho, tu ia mata naquele lugar. Você achou que o guitarrista tocava parecido comigo? Não, querido, mas eu achei que tu ia, sabe? Tu ia... Não, eu gosto de rock. E aí teve o meu momento assim, melancólico. Eu lembrei muito do Ricardo Aroni naquele o Ricardo que era guitarrista também. Que era guitarrista, adorava música, adorava rock. Certamente o Ricardo Aroni estaria lá naquele gigantinho ontem. Mas foi assim, ó, um show sensacional. E assim, ó, não estava lotado, mas todas as pessoas que estavam ali eram fãs do Bon Jovi. Muitos amigos. Cantavam o tempo inteirinho e ele é sensacional. Ele é um artista sensacional. Ele cantou o tempo inteirinho. Ele tem 2h30. Ele tem muitas músicas conhecidas, né? Ele tem bastante, são muitas músicas conhecidas. Fora que é gato, né? É lindo. Ele é o Bon Jovi. gato. Ele é um gato. Quanto mais o tempo passa, mais bonito ele fica. Eu ia falar de música, né? Você já esculhambaram tudo, né? Não, ele é um gato. Por que não pode falar? Você não pode ser. Você não pode falar lá da chefe de gabinete. Ele tem um corpinho maravilhoso, ele pula, dança, ele corre por aquele palco. É sensacional. Ele canta muito, ele tem um estilo. Só que assim, o pessoal que gosta de rock tem um preconceito com o Bon Jovi que eu acho bobagem. Porque eles dizem que o Bon Jovi faz o rock farofa. Não, eu acho que o Bon Jovi faz o rock popular. Eu acho também. Um rock de apelo popular, um rock radiofônico, um pop rock radiofônico, coisa e tal. Ele não faz um rock visceral. Mas, gente, é uma proposta musical, é uma proposta legal. Agora, pô, o cara chamar como eu li na Folha de São Paulo, um crítico lá, chamar de rock farofa o Bon Jovi, e aí depois escreve um artigo elogiando o MC não sei o que lá. Mas é que assim, ó, Gustavo Vitorino, é gosto, né? Quer dizer, qual é o estilo de música que eu gosto? Aquela que bate bem nos meus ouvidos. Nessa hora, mas quando você está travestido de crítico musical, você tem que criticar tecnicamente o trabalho. Claro.
né? Porque o seu gosto tem que ficar... Eu não gosto de funk, não gosto de hip hop, não gosto de rap, mas é um gênero musical que existe, consolidado, e está aí. Música eletrônica, eu não gosto, mas é um gênero musical que está aí, tem que respeitar, né? Então, quando você escreve um artigo, vai opinar tecnicamente sobre o estilo musical, você opina sobre a qualidade, o aspecto técnico. Esquece o seu gosto, deixa ele na gaveta. Não, sensacional, Gustavo. Mas como criticar positivamente músicas ou um ritmo que tu não gosta? Não, Não, olha bem, tem não é critérios, criticar né? positivamente, mas é reconhecer, por exemplo, eu não gosto de hip hop, mas tem algumas letras, por exemplo, do Criolo. Que são bonitas. Tem um rapaz, me fugiu o nome dele. O Rap Hood, aquele que é manchadinho. Emicida. O Emicida, MV Bill. que tem umas letras muito legais. O MV Bill tem umas letras muito legais. Tem alguns americanos com letras muito legais. Agora, como em todos os estilos, tem coisa muito boa e tem coisa muito ruim. Tem aqueles retardados que falam de metralhadora, dá tiro na polícia, não sei o quê. Eles são os babacas. Mas tem letras muito interessantes do MV Bill, do Emicida. E quem começou tudo isso... Foi o Pavilhão. Ainda não tinha... Pavilhão 9. Não, o Pavilhão 9 faz aquele... o rap de gueto que eles chamam, né? Quem começou o movimento rap trouxe foi o Marcelo D2 há muitos anos atrás, quando ele saiu da banda Planet Hemp. Ele saiu da banda Planet Hemp, ele deu uma guinada e se dedicou exclusivamente ao rap. E hoje o pessoal do rap critica o Marcelo D2 porque ele bota elementos de samba na música dele. E o pessoal do hip hop critica ele porque são puristas, não sei o que, coisa e tal. Então, assim... Mas a Planet era mais era um rockzinho, né? Era um funk rock, né? Mas, assim, são estilos que você critica musicalmente, as letras, o acabamento, produção, Agora, eu não gosto da música do MV Bill. Mas não quer dizer que seja uma música ruim. Sim. Entendeu? Eu gosto, por exemplo, de Aretha Franklin. Tem gente que vai dizer, aquela cantora gritona, barulhenta. Então... Gosto é isso que eu estou dizendo, gosto é gosto. Eu assisti um baita show ontem. Mas quando se critica, aí respondendo a Jéssica, quando se critica tecnicamente. O que você está vendo tecnicamente. Quem fazia um pouco de rap na década de 70 era o Jair Rodrigues, né? O Jair Rodrigues gravou... Aquela música que ele falava. Ele conversava. Aquilo ali é o primeiro embrião do rap nacional. Teve também Gabriel Pensador, que eu curto o que ele escreve. E o Gabriel Pensador é ótimo, tem letras maravilhosas. É rap também. Aí já nos anos 90. É outro estilo, entendeu? É esse que é o negócio. Os que tem uma crítica social, aí vai para Pavilhão... Gabriel Pensador sofreu muita crítica no início da carreira, porque ele é filho de uma jornalista, uma jornalista muito famosa lá no Rio de Janeiro. Belisa Ribeiro. Belisa Ribeiro. E ele sofreu muita crítica. Pois é. É filho de... É uma grande bobagem, porque o Herbert Viana era filho de um procurador federal. O Cazuza era filho do diretor da Som Livre. Pois é, mas aí está, né? O que tem que ver uma coisa com a outra? Porque as pessoas... Sabe o que tem que ver? Pra julgar o cara como artista porque ele é filho de A, B ou C. É porque as pessoas querem sempre desconstruir a outra. Elas não querem aceitar que a outra sabe, ou que a outra é sucesso, ou que a outra entende. Não, é sempre com a intenção de desconstruir. E já que a gente está falando de música, né, queria falar do funk, que teve a votação nessa quarta-feira. A CDH, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, votou nessa quarta-feira pela rejeição da sugestão legislativa que faz com que o funk seja um crime à saúde pública. Eles tentaram... Olha que projeto... Exagero, né? Falta o que fazer, né, gente? Olha que projeto retardado. Saúde pública precisa de outras coisas, apresentaram um projeto no parlamento brasileiro querendo proibir o funk no Brasil. Quem faz isso, quem perde tempo fazendo isso, faz mal para a saúde pública. Essa pessoa que parou para fazer isso faz mal para a saúde pública. Olha bem. Quem foi contra foi o Romário. Sim, mas olha bem, como é que você vai proibir o funk? Você pode proibir algumas letras
letras que falam em dar tiro na polícia, que tem que premiar quem mata a polícia, uns funks de periferia que tem letras agressivas, agora, proibir um estilo musical... Não tem A minha pergunta é, eu queria ver como é que eles vão proibir, eles vão entrar lá no baile funk na comunidade para ver o que estão cantando? O fiscal para punir quem tá cantando que vai dar tiro na polícia? Deixa eu ler um e-mail. O cara que apresentou um e-mail bem grande do nosso telespectador, o senhor Hermes Malmo. Eu notei que faz pouco tempo, eu acho pelo menos que ele se manifesta aqui no nosso programa. Ele ficou bem chateado com a postura, com a opinião da Carla sobre a menoridade. Agora me deparo com a Carla dizendo que para prenderem os de menor somente após serem construídas mais vagas nos presídios. Sim, como se sabe que não será feito isso, os protegidos da Carla, ele se refere inclusive a Carla como uma socialite, seguirão soltos. Diga a essa senhora que perdi minha irmã com 18 anos assassinada por um desses, que a Carla não quer que sejam presos após assalto no bairro Petrópolis. Minha mãe nunca mais será a mesma. Eu fico até hoje revoltado, pois esse assassino, que repito a Carlinha, como dizes, Magda não aceita que seja preso, ele está na rua. Quem sabe se ele assaltar a Carlinha, ele está sendo um pouco irônico aqui, obviamente, matar um irmão ou uma irmã dela, ela mude de ideia. Desculpa, dona Magda, mas eu e minha família não aceitamos esse tipo de jornalismo, com essa posição, sem ter sentido na pele. O que é ver um assassino de algum membro de sua família estar solto na rua, enquanto a minha irmã, na flor da idade, está enterrada. E com ela todo o sentido de vida da minha mãe. Abraço, Hermes Malmo. Eu acho que tu escutaste completamente errado o que eu falei. O que eu disse foi exatamente o contrário. Com medo que esse assassino vá para a rua, porque é exatamente isso que acontece no nosso sistema prisional. As pessoas vão para a cadeia, mesmo que tenham matado alguém, no outro dia estão na rua depois de uma audiência de custódia. Com medo disso, com medo de falta de vagas nos presídios, é que eu prefiro ainda que esse criminoso seja recolhido à fase e não fique na rua. É exatamente o contrário, porque eu acredito que as pessoas que têm a capacidade de pegar uma arma e atirar contra uma pessoa, elas devem sim ser punidas independentemente da idade. O meu medo é que o sistema prisional hoje, no nosso país, é falido. E isso a gente não pode discordar. Todos os dias tem notícias que falam, as pessoas chegaram na delegacia e as pessoas foram embora para casa. Agora, na fase não. Na fase ainda tem vaga. Então eu só quero que tenha uma inversão. Primeiro se construam presídios e quem sabe escolas, para o futuro das gerações serem melhor do que hoje, e depois a gente diminui a maioridade penal. Mas eu acho que tu entendesse completamente errado o que eu disse. E tem mais, eu não sou patricinha. Não sou patricinha, eu sou uma pessoa que trabalho, sou uma mãe de 3 meninas, que dou duro, que levo, que busco, que não tem motorista. Então, assim, fala das pessoas que o senhor conhece. Sinto muito, mas... E sinto muito pela sua irmã ou pela sua familiar. Pela irmã que faleceu. Deixa eu só mandar um abraço aqui para nossa telespectadora, a dona Gorete, que ela disse, eu quero saber se o programa é ao vivo mesmo. É ao vivo, dona Gorete. É ao vivo, viu? Estamos aqui, tá? Olha aqui, o ex-governador do Rio de Janeiro, deixa eu dar notícia para vocês aqui, é condenado a 45 anos de prisão por crimes investigados na Operação Calicut. Serginho? Sim. Além de multa pelo desvio de verbas de contratos do governo do Rio de Janeiro. Sentença foi dada agora há pouco, é a segunda condenação dele, foi dada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. Esse é um juiz e tanto, assim como o juiz Sérgio Moro e assim como o juiz de Brasília também, que me fugiu o nome. Valisney. Dizem que é o Moro de Brasília. É o Valisney. É o Moro de Brasília. Toca ele caneta na vagabundagem. Quando vocês estavam falando sobre música, a nossa telespectadora Rita Cristina já tinha falado o seguinte, Bon Jovi tem 56 anos e é um gato. É um gato. Gabriel Pensador tem letras muito bonitas, que valem a pena. Usava, inclusive, com os meus alunos. Mesmo que eu gostasse, eles também gostavam. Viu como o Bon Jovi é um gato? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Pela primeira vez na vida eu me vi assim, gritando assim, gostoso! Achei que tu ia...
Eu gritar. Não, mas eu tenho que trabalhar, né? Senhoras e senhores, Eu gritei. Eu tietei. Por que vergonha? Mas eu não neguei. Mas não pode chamar o cara de super animado, dançando, eu dizia assim, gostoso. Desse level, Vai dizer, Olha tudo, Mas não pode. Vai dizer que quando tu vai no show dos teus ídolos, tu não grita. Eu não. Ah, fala vou sério. gritar. Não grita gostoso por Eu teus choro, ídolos? eu choro. Ele é muito pior, não. Aí é muito fiasquinho. Quem tem caso com ele. Aí é fiasquinho. Eu, pelo menos, eu chamo de gostoso. Pelo menos é muito Show do Paul gostoso, McCartney, eu gente. faço o possível pra resistir, mas não dá. Ah, mas é bom chorar. Mais cedo ou é mais bom tarde, gritar seja por uma gostoso, música ou outra, ele chorar. pega. Ele pega. A Aqui pessoa no tem que botar Beira-Rio, pra fora. Tem que aqui no liberar. Beira-Rio eu tava muito Vai vazio. no show dele? Não tem dinheiro pra comprar ingresso, é muito caro. E não ganhei também da produção, que distribui aí pra uma chinelada e não distribui pra Não quem tem. fala. Mas tu nem assim, sabe. professor. De repente tu vai ganhar. Olha Calma. aqui, ó. Deixa eu... Seja elegante. Não, ele não perdeu essa aula. Essa aula ele perdeu. Essa aula ele perdeu. Ele perdeu essa aula. Saiu mais cedo. Eu tava todo valente na frente, assistindo, assim, coisa e tal, né? E aí, quando eu entro por uma carta, aí eu vi coisa e tal. Tinha casais setentões abraçados. Isso que era legal. E tinha meninas de 14, 15 anos, Magda, cantando as músicas dos Beatles com a letra na Mas ponta isso é da que é língua. legal. Isso é que é legal. Pô, eu Não olhei tem em volta, idade. eu digo, eu não acredito. Mas isso é que é Menina de legal. 14 anos, Porque Beatles cantando, é isso. cantando as A músicas dos Alicia Beatles. canta, tu acredita? Beatles apaixona gerações, não tem idade. É que os Então, Beatles são assim, heróis, né? Heróis de todas Aí as o Paul McCartney gerações. entrou e começou a cantar as músicas do tempo do Wings. Cantou Jet, cantou Band on the Run, cantou o pessoal dançando. Quando ele começou a cantar as músicas dos Beatles, eu digo, ai. Começou a ficar ruim. Tem um assunto. Aí cantou The Fall of the Sun, cantou. Aí apaga as luzes, ele vai pro piano Aí e sim. toca The London Winding Road. Aí eu desabei. Aí Canta aí o pra velho nós um pouquinho. foi É pro muito chão. melhor do que eu chamar o homem lá da plateia de gostoso. Não, mas eu chorei quietinho. Eu sou mais assim, chamar homem de gostoso. Foi, sabe aquela Não, mas coçadinha ele assim no fez canto? pior, né? Muito. Pois é o que eu tô dizendo. Deve ter mas saído não lá foi inchado. Não, mas não foi papagaiada, foi um assim, aquele. Ah, é aí, tu acha que eu cantinho chamaria de olho, assim. gostoso aos gritos? É isso? O escândalo. Tu ficou com inveja. Vai que ele ouve, né? Tá, mas e quando toca uma música que tu gosta muito, tu não grita, não canta, junto com os Eu cantores? vibro, eu danço, eu dou uma sacudidinha. E tu? Ai, não. E tu, Santiago? E tu? Francisco Neto. Quando tu vai num Não show de um não ídolo. faço estilo teatro. Não. Não, ele é o the best. Fala, Também Carla. quem gosta Fazem do... pra ti, né, Chicão? É, em alguns Gritam lugares fazem. gostoso Tu e é tal. que ouve dizerem assim, gostoso. Só as mulheres, né? Também quem gosta Ele é o do astro. Tigusto, aquele como é? O Tigusto, Tiagosto, que é isso? o discotecário aquele como é? O... Discotecário. o Olha, Tiagosto, não, como é o- não, Ele tá falando do Tiesto. Quem gosta de um troço desse... não Tiesto gosta vende desse, mais divertido, disco qualquer. Ai, disco? Não, ninguém vende CD, disco aqui. Não, qualquer- hoje em dia não. ninguém vende disco. Querida, O pecário e o querida, disco. eu tô falando como venda. Tiesto vende mais que todos os artistas brasileiros juntos. E num show do Tiesto é currículo, né, Não, o Chicão? Tiesto tem o cachê maior que tudo. Porque o Tiesto faz o Wonderland na Bélgica, é coisa que nem existe aqui. Aqui nós estamos na época de Ivete Não, é Sangalo. Tomorrowland. Essa chinelagem toda. O Festival Tomorrowland já tem em São Não Paulo. amola, não amola. É a segunda edição com o maior número de pessoas Do Tomorrowland? do mundo é a de São Paulo. E está na segunda edição recém, esse ano. Esse ano foi cancelado. Mudando de saco para mala, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nilda Pereira Creff. Nilda Pereira Creff mandou uma carta, olha que coisa mais linda, uma carta de 3 páginas, uma carta. Ela mandou e essa carta era para mim realmente. Por isso que vocês não leram, era para mim. Porque, além de tudo, ela é uma pessoa que me acompanha desde 83, quando eu trabalhava no Canal 10. No Canal 10. Então, ela conta aqui a história do Eba Feminina e tal. E ela é professora, ela hoje tem 77 anos, mora no bairro Maitá e continua me acompanhando, me acompanhou no Eba Feminina, me acompanhou junto com o Clóvis e hoje ela
é telespectadora do nosso Atualidades Pampa, tá? Então, ela não sabia se eu ia me lembrar de quando ela participou, mas enfim. Desculpa a letra se eu estou me prolongando, pois quebrei o braço direito e tenho dificuldade de escrever, mas vou falar alguma coisa para teus colegas. Para ti, não sei mais o que vou dizer e agradecer. Posso, esperando à tarde, esperando para ver o programa, que Deus te dê muita saúde para continuares a me alegrar no começo da noite, tu és a alegria da minha noite. Para a Carla, linda, já ofereci a minha filha para ser babá da filha dela, mas era muito difícil a volta à noite, pois a parada da minha filha, daí ficamos, não deu certo. Vitorino, minha paixão, tenho vontade de passar a mão naquela cabeça. Não precisa ter muito cabelo na cabeça, tem nos braços, ele tem que deixar mais um botão da camisa aberta. Ela quer ver pelos. O que mais tem aqui, dona Marne, um crânio de homem, educado, fino, elegante, gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Chicão acho meio machista, mas muito inteligente. As gurias lindas, a Cris e a Jéssica iluminam e dão mais brilho ao programa com os cabelos brilhando. Não sei se vais ler tudo isso que escrevi, mas caso aconteça, menciona no programa que ficarei muito contente. Um forte abraço de quem muito te admira, Nilda Pereira Crefe. Aqui, li toda a tua carta, fiquei muito emocionada. Posso não me lembrar da tua fisionomia, não me lembro das vezes que vocês foram no programa, enfim, apesar das citações que tu fizeste, mas vou guardar com muito carinho esta carta. Um assunto que os nossos telespectadores têm pedido muito através do WhatsApp, também do e-mail, enfim, é para que a gente fale sobre a manifestação do general Mourão, né, que disse que ou o Brasil resolve, o governo resolve os problemas, ou o Exército vai ter que fazer uma intervenção. Isso ele disse. E aí isso repercutiu muito. O comando do Exército se manifestou dizendo que não ia dar nenhum tipo de penalização ao comandante, mas a Comissão de Direitos Humanos do Senado vai chamá-lo para dar explicações. Essa é a notícia de hoje. Eles estão comprando briga com um cachorro grande. Essa foi a notícia do dia. O general Mourão... Eu assisti ontem toda a entrevista dele ao Pedro Bial. Sim, não, do Vilas Boas, você assistiu. Sim, tô. Do Vilas Boas, o comandante. O comandante. O ministro. Eu tô falando do Mourão. Do Mourão, do general. Que ele só não assinou o lado esquerdo por detalhe, ele concordou com tudo. E olha que o Bial forçou a barra, né? O Bial fez não vai punir, não vai ser o quê, não vai punir. Não. Por isso que eu acho que... Quem que acha esse Bial bom jornalista, hein? Não, isso é outra coisa. Eu tô falando só que eu assisti, não desvia do Mourão. Vamos, Mourão. Quer falar do Mourão? Vamos falar sobre o assunto. O Mourão, eu vi a fala do Mourão, tá na internet para todo mundo ver. Ele foi duro e não disse nada mais nada demais do que ele já tinha dito aqui quando era comandante do terceiro exército. Aí a Dilma, na época, mandou punir ele, botaram ele num cargo... Tanto é que ele perdeu num cargo burocrático lá em Brasília. Só que tem uma coisa, o general Mourão, gaúcho, é um homem respeitabilíssimo nas Forças Armadas. É um homem que goza de muito prestígio nas Forças Armadas, pela sua seriedade, pela sua retidão, pela sua dignidade. Então, assim, não vem aquela politicária de Brasília querer atacar o general Mourão e fazer gracinha, porque eles vão meter a mão em abelheira. Segundo, o general Vilas Boas, ontem... Que é o ministro do Exército. Que é o chefão, é isso que eu quero dizer. E o general Vilas Boas foi educado com o seu Pedro Bial, que foi grosseiro, descortês e um péssimo jornalista, que aliás é o que ele é. Ao cobrar punição, mas ele não vai ser punido, não vai ter punição. Como é que você diz isso para o comandante do Exército em relação à declaração de um outro general que goza prestígio na tropa? Pois o general Vilas Boas foi educado, disse que conversou com o general Mourão, que conhece o general Mourão, ele até disse, olha, é um gaúcho, conservador, educado, enfim, coisa e tal. É o general que vai ter que dar explicações. Deixou bem claro. O comandante, é o general. O Mourão, Agora, vai ficar bem claro uma coisa, essa Comissão de Direitos Humanos tem gente muito mais importante para o país para ouvir do que o general Mourão. E se eles começarem a cutucar o leão com vara curta, eles vão arrumar sarna para se coçar. Porque
a entrevista do general Vilas Boas foi absolutamente coerente, equilibrada, mas ficou nas entrelinhas de que o Exército Brasileiro está fechado com as opiniões do general Mourão. Portanto, vai o recadinho para a rapaziada de Brasília. Eles têm que a se Comissão resolver. de Direitos Humanos do Senado, que certamente é liderada por uma esquerdagem. Claro. Alguém que... A minha fonte de pesquisa aqui, meu Google. Vê aí, quem é o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado? Foi nesse sentido que eu quis dizer, eles vão se dar mal. Eles vão arrumar sarna pra se coçar. Vão se dar mal porque, assim, ó, só existia, no meu entendimento, só existia uma instância pro Mourão se incomodar, que era o ministro do Exército. O comando do Exército. Comando do Exército. Comando do Exército. O comando do Exército. Não, eu já conversei com o Mourão. O Mourão não disse nada demais. O Mourão disse isso, Até não sei porque o que ele falou está na Constituição. Exatamente. E foi o que ele disse. Ele falou isso, não sei o que, não sei o que, que está na Constituição. Ele falou isso, não sei o que, que é uma realidade. Ele falou não sei o que, não sei o que não sei... Não, já está tudo. Ou seja, assim, ó... Olha aqui, ó. Cara... Presidente da Comissão de Direitos Humanos Qual do é o Senado. corrupto? Senadora Regina Souza, do PT do Piauí. Ok, bingo. Deu. Ok, deu. Tá tudo liberado. Tá tudo entendido. Não precisa dizer mais nada. Não tem. Assunto é O encerrado. vice-presidente é o senador Paulo Paim. Olha, o Harry disse o seguinte... O senador e o vice-presidente é o Paim? O Paim é de que partido? PT. Eu não sei como ele conseguiu ficar ainda no PT, né? Porque ele era contra algumas opiniões. Tem umas coisas que são difíceis da gente capaz entender. que o general vai dar explicações para esses corruptos. Harry. É verdade, né? Não, que ele vai ter que ir lá, mas ele vai dizer pra eles nada, né? Vai dizer pra eles o que... Vai ler a Constituição. É. Agora, eu sei que ontem vocês falaram já bastante e tal, mas não dá pra gente não voltar, continuar falando. É a situação terrível e cada vez pior do México, né? Verdade. A última informação que eu tive foram 225 pessoas mortas no final da tarde, né? Quando deram aqui o número de 47, 48 pessoas, eu digo, a gente vai... Sim, era só o início, né? Terremoto de 7 graus, 7.1 na escala Richter, isso aí é para centenas de mortos. Ainda Centenas de mais mortos. que o epicentro foi bem... Não tinha muita profundidade, eram 51 quilômetros, então estava muito perto, realmente, muito perto da cidade do México, a 120 As quilômetros. imagens que se tem de ver são assustadoras. Tu viste que caiu uma escola, gente. Morreram várias crianças, tem várias crianças desaparecidas. Os números informados até eu achei muito baixo. O triste dessa escola claro, tudo é triste, né? Afinal de contas, é uma tragédia, mas a escola, os pais estavam retirando os filhos da escola e a saída de emergência por onde estavam passando as pessoas, por onde as pessoas estavam, né, evacuando o local, desabou. Então, muitos ficaram presos dentro ou soterrados. Morreram 26 crianças e 2 adultos. E até agora, nessa escola, fora os desaparecidos. Uma informação importante, a Embaixada Brasileira hoje no México emitiu uma nota agora no final da tarde dizendo que foram 2 brasileiros que ficaram feridos sem gravidade, 2 professores brasileiros que lecionam português no México, em 2 escolas, ficaram levemente feridos, foram atendidos, medicados, já estão nas suas residências. Não tem nenhum registro de brasileiro desaparecido, nenhum registro de brasileiro morto e nenhum registro mais de brasileiro ferido. Foram apenas esses 2 professores, um de São Paulo e um de Goiânia. Bom, hora de nós presentearmos os nossos telespectadores, ou um dos nossos telespectadores, com um voucher no valor de R$70 na mini cervejaria Devassa. E o telespectador que vai ter essa sorte, ou não, é o que se comunica conosco através do nosso WhatsApp, 999-777001. Gustavo Vitorino já tem, eu tenho certeza, uma frase pronta para passar para vocês. Então você vai escrever essa frase, nessa frase vai ter a palavra Devassa, que você escreve com letra maiúscula, né? E coloca também o seu nome completo e o número do seu documento. O documento pode ser o seu CPF ou o número da sua carteira de identidade. Vale só para os telespectadores que se comunicam conosco através do nosso WhatsApp, 999-777001. A frase é... Mesmo sem Marne Barcelos, viva a Devassa. Mesmo sem Marne Barcelos, com letra maiúscula, Marne Barcelos, né?
Viva a devassa. Ele faz falta, eu sinto falta dele. Claro que faz. Tanto que não tem com quem implicar perto, né? Mas faz falta o outro que ele tem por dentro. Você coloca essa frase, o seu nome completo Ele tem e por dentro. o número do seu documento, CPF ou carteira de identidade. Já Não prestei atenção na frase. Vou confessar. Mesmo sem Marne Barcelos, como é que é? Viva a devassa. Mesmo sem Marne Barcelos, viva a devassa. Não estava prestando atenção no serviço. Não, tava vendo o WhatsApp, tava tirando fotinhos aqui, depois eu tenho alguns Vamos lá. Cris Bart. Uma polêmica envolvendo hoje o mundo das celebridades e as redes sociais. Quem causou foi a Yoko Ono. Foi lançada uma limonada de vários sabores, porque no exterior é limonada, mas é limonada de morango, limonada de laranja, lemonade. As garrafinhas da limonada chamada John Lemon. E a Yoko Ono entrou na justiça e ganhou e tirou do mercado, porque ela alegou que fazia alusão a John Lennon e tal. John Lemon não podia. Uma homenagem. Ela, de certo, ficou, né, chateada porque ela não ia ganhar nada. Ela chateada não pode, chateada não, né? Ela ficou chateada que não estava levando nenhuma beira da John Lemon. Olha, né? quem vai ganhar o voucher no valor de R$70 para desfrutar lá na mini cervejaria Devassa é a Elis RR da Silva. Mesmo sem Marne Barcelos, viva a devassa. Portanto, não mande mais o WhatsApp, porque a Elis RR da Silva já acertou, viu, sabe, Vitorino? Elis, nesta quinta-feira, a partir do meio-dia, o seu voucher no valor de R$70 já estará liberado. Ele tem um prazo de validade de 30 dias e a mini cervejaria Devassa fica no Praia de Belas Shopping, no 2º piso. Obrigada pela sua participação. E Sérgio Cabral foi condenado a 45 anos e 2 meses de prisão. Olha aí. Vai acumulando, né? Porque agora ele deixou de ser réu primário. Agora Vocês falaram isso? Sim. Agora... Olha, agora fui eu que não prestei atenção. Não, mas todos nós fazemos isso. É que eu só não disse que cada condenação agora vai vir mais pesada. Não tanto pelo crime, mas... Tu vai repetir o comentário também. Né? Tá. Pois é, mas ele não vai... disse isso. Pois é, porque também tu não vai prestar atenção no serviço. Hoje é feriado. Eu já fiz isso. Eu fiquei bem feliz aqui com a Cléo, que ela me entendeu. A Cléo de Santa Maria disse: leia, por favor, Carla. Carla, esse cara que te criticou não interpretou o que você falou. Parabéns, você é realista, como sempre, nas suas opiniões. Hoje o Chicão opinou sobre a construção dos presídios em locais afastados das cidades, que concordo plenamente. Beijos para todos, especialmente para o Vitorino, no qual sou fã. O Marne comeu churrasco com muito sal e a pressão subiu. KKK, Cléo, de Santa Maria. E pode ser que essa humilde mensagem chegue. Eu amo vocês. Querida. Assisto 2 vezes. É outra já, tá? É outro WhatsApp. É outra. Assisto 2 vezes. Todos de uma elegância, uma cultura. Me deixam sempre bem informada. As meninas lindas. Só a Carla que está um pouco magrinha. Eu gostei. A Carla tá bem magrinha, mas também eu vou te contar uma coisa. Se puxa, dança, balé, faz não sei o quê. Não é 3 filhas na escola. Não é fácil, também tem essa parte, né? Cuidar da casa. Vênia, pra telespectadora isso não é tão bom, tu estar magrinha, né? A Carla não tá tão bonita porque tá... Mas pra gente é um baita elogio. Né? O Vitorino, um fofo, queria tê-lo com uma garrafa de vinho. Esse eu amo. Viu? E o Chicão? Alguém que te ama, Chicão. Eu amo. Queria Ele tá muito postando, ver gente. vocês. Ele tá ocupado. Ele tá postando. Ela quer ver teus olhos. Tem muita Meus olhos são curiosidade. verdes, oliva. Mas não- Beijos. Poucas pessoas veem. Só não vou pedi-lo em casamento porque passei da idade. Ele quer gatinhas e eu já sou avó. Beijos a todos. Olha, mas ele anda brincando de lobo mal. De vez em quando ele tá fazendo umas horas extras de lobo mal, hein? Ele tá variando. Chicão? Tem cada vovó. Agora tu concorda com isso? Chicão, Há tempo atrás tava dizendo que não. Tá ele e o Joesley. Fala, dona Magda. Esses teus óculos combinam com a minha roupa, não com a Esses óculos tua. aqui é uma coisa interessante. É um óculos conceito que a Difat está fazendo para lançar no mercado, que ele é de resina Duramic.
que é uma das resinas mais resistentes que tem no material aeroespacial, revestido de veludo, óculos de veludo. Eu achei bem bonito, mas só combina com a minha roupa. Por favor, eu vou adorar. Bonita, minha roupa tão bonita, os de bronze. Prefiro azul. Prefiro azul. Nós falamos no terremoto uma coisa do Ray-Ban, né? Exatamente. Do design. Design. Igual daquele filme O Estranho Caso de Benjamin Button, que o Leonardo DiCaprio interpretou, que o cara começa velho e termina. Não, é o Leonardo DiCaprio. Não, é o Brad Pitt. É o Brad Pitt, desculpe, ele usava um óculos mais ou menos nesse Que estilo. filme, né? Maravilhoso. Muito legal. Isso foi no acampamento. Silêncio Foi no constrangedor. acampamento Farroupilha hoje, Mas nem Chicão. pensar. Mas vai ser Como não, Chicão? Não viu o desfile Farroupilha, Chicão? Tá bom. Eu vou me acordar para ver o desfile Farroupilha. Calma, não seja nome é touro sentado. Eu vou subir no cavalo e vou procurar o general Custer, hein? Tofani. Não, Muito boa tem nada noite a todos. isso. O Vitorino Touro sentado comentou. é um grande Presta guerreiro. atenção, presta atenção. Um grande lutador. O Vitorino, em algum momento, comentou sobre a retirada dos crucifixos dos lugares e tal. Tu falou sobre isso hoje já? Falei. Tá bom. Muito bem lembrado. Mas os feriados católicos ninguém pede para retirar, né? Verdade, Mário. Mário Alex Pedersen. Isso Bom, é verdade. feriado não faz diferença nenhuma na nossa vida, pelo menos. Não, na nossa não, mas as pessoas Zero. reclamam que não querem crucifixo, mas não querem perder os feriados. Isso ele tem toda a razão. A Suzy, eu nunca sei falar o sobrenome dela. Suzy Deixa eu te dizer. Eu acho que é Dinsbach. É chique. Ela disse, eu concordo com a Magda. O Bon Jovi é muito gostoso. Pernas maravilhosas. Sou derretida por ele. E ele dança, e ele bota a linguinha do lado, assim, ó. Faz uma carinha de sacana. Mais querida! Tô apaixonado pelo Bon Jovi. Mas que barbaridade. Será que ele continua aí em Porto Alegre? Não, ele já deve ter ido embora. Eles tocam no sábado, né? Então, Mimosinho. Ele é avô, sabia? Grande coisa. E aí? O que tem? Maior charme aí. Olá, boa noite, sou a Cassandra de Pelotas. Magda, a Câmara dos Vereadores daqui da cidade de Pelotas aprovou uma lei que vai dar R$300 para as armas pequenas que a polícia e a guarda municipal apreenderem e R$1.000 para as armas grandes que ambos apreenderam. Cassandra, mas isso era uma coisa do porte de arma, lembra, Gustavo Vitorino? Que ambos aprenderem, mas penso que não precisa dar um estímulo para uma coisa que já é trabalho deles. Agora eu pergunto, por que não usa esse dinheiro para a saúde pública? Sabe, Magda, tem um posto de saúde aqui em Pelotas, mais precisamente no bairro Getúlio Vargas, que só tem um termômetro para todo o bairro, antigênico, inclusive. E tenho certeza que isso não acontece só nesse posto de saúde. Obrigado pela atenção, abraços a todos. Esses valores eram Te lembra quando eles fizeram a campanha para o recolhimento das armas? Isso não é a secretaria, isso aí era do Estatuto do Desarmamento, Cassandra. Isso aí ninguém quer comentar, tu viu? Que eles são tudo, cada um no seu telefone, não estão nem aí. Não, porque eu tô acompanhando algumas informações que estão saindo aqui agora. Vou dar duas notícias envolvendo R$1 bilhão. R$1 bilhão. A primeira delas é dinheiro que não tem dono. Tem R$1 bilhão, quase R$1 bilhão do país, preso pela polícia, depositado judicialmente, que não tem dono. Sim. Só do seu GDL lá são 51 milhões. Sim. Que ele está dizendo agora que não é dele. Muito bem. E outras ações, R$1 bilhão que não tem dono. Sim. A polícia, a justiça não sabe o que fazer com o dinheiro. Mas já faz... E aí eles podem destinar esse dinheiro? E a R$1 bilhão. E a outra de R$1 bilhão eu vou dar mais tarde. Não, pode falar, tem tempo. Tem tempo. Desde que tu não leve mais que um minuto. Agora vai ter essa posição. Um minuto. Tempo. Os bancos têm que devolver mais de R$1 bilhão que o INSS pagou a pessoas mortas, a pessoas que não tinham direito, por erro. Tem mais de R$1 bilhão repassado aos bancos e o INSS identificou esses erros e está pedindo dinheiro de volta. Sabe o que os bancos disseram para o INSS? Não querem devolver, né? Não. Vitorino, olha aqui, ó. Concordo com o comentário do senhor Vitorino a respeito do general entrevistado ontem no programa do Bial. Ele só esqueceu de acrescentar que não são só as Forças Armadas que estão fechadas com o general Mourão, mas sim a maioria absoluta da população brasileira. Se fizerem uma pesquisa popular a respeito, tenho a certeza que muitos diriam, inclusive, que a escumalha política e empresarial que comanda e empobrece nosso país deveria enfrentar o pelotão de fuzilamento sem ressalvas. A
propósito, quando é que o Bial entrevistará o representante do Judiciário fazendo a seguinte pergunta direta e objetiva? Por que vocês ainda não puniram a afilhada da Rede Globo pelo envolvimento na Operação Zelotes? Abraços a todos, Giovanni Prestes. Seu Giovanni. Giovanni é maravilhoso, eu adoro o Giovanni. Ele estava indo bem, mas aí quando ele falou a escumalha, política empresarial, político sim, empresarial não. Esse negócio de ficar culpando empresário pelos problemas do país, para com isso. Não se culpa trabalhador, não se culpa empresário. Se culpa os gestores. Eles estão acima e eles determinam a política e as regras. Os três poderes, que são 4 na verdade, é que determinam o rumo de um país. Trabalhador e empresário têm o seu trabalho, têm a sua função no tecido social. Agora ficar culpando, tem empresário bandido? Tem trabalhador bandido também. Muito bem. O nosso telespectador Edson Ramos, ele diz o seguinte, ele quer que a gente comente algo sobre a greve dos professores, o estresse do Sartori que se licenciou e foi descansar no Costão do Santinho. Edson Ramos. Eu não sei, ele quer que a gente comente. Não foi descansar. Eu posso fazer o meu comentário. Ele não foi descansar. O médico tirou ele de circulação porque ele está estressado com problema de saúde. E ele foi para o Costão do Santinho, não é porque ele não deu bola para nada, porque ele, eu não tô nem aí. São 3 coisas completamente diferentes, seu Edson. O governador está com pressão alta, está com problemas de saúde sérios e teve que sair de circulação. E a greve dos professores é um problema sério, que o governador não se isenta de ter que enfrentar, mas são coisas, da maneira que o senhor escreveu, parece assim, não estou nem aí, vou passear no Costão do Santinho. Essa é a minha opinião. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Mas o povo fica indignado, não, mas né? é que é bom, a galera, né? servidores não estão recebendo salário, não tem dinheiro para ir. Ele pede a opinião de todos, por favor. Agora, tem que se responsabilizar também. Aqui eu vou levantar uma questão importante que está sendo debatida na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, que é o seguinte. Foi apresentada a proposta de se rever o repasse do 12º. O repasse do 12º deveria ser pela arrecadação. Hoje é pelo orçamento. E a gente sabe que o orçamento é sempre maior, muito maior do que se arrecada. A projeção que se faz é muito acima. Então, o que está acontecendo? Os repasses hoje são feitos pelo orçamento. É cobrado os poderes legislativo e judiciário, cobram o repasse do orçamento. Com isso, o que acontece? O executivo tem que viver com o que arrecada, mas o legislativo e o judiciário pegam a sua parte pelo que foi projetado. Não é justo. Não é justo. Quem está pagando a conta hoje são os funcionários do Executivo, são professores, policiais, esse pessoal que está pagando a conta, porque o Legislativo e o Judiciário continuam recebendo o que está previsto no orçamento. Foi apresentado um projeto para mudar isso e acreditem, senhores, a oposição que faz gritaria, que vai para a rua fazer arruaça junto com professores e os funcionários que vai proteger aqueles que ficam... foi que não deixou avançar e aprovar esse projeto. Então vejam a dicotomia, a ambiguidade que nós vivemos. Por isso, cuidado. Nesses movimentos, quando aparecer político na frente, toma cuidado. Em 99% dos casos é oportunista. Porque eles não deixaram aprovar e andar isso na Assembleia. E agora querem bancar os defensores dos funcionários públicos do Estado, dizendo que é uma barbaridade não ter dinheiro, enfim. Então, cuidado, abram o olho. O nosso amigo, vamos falar de shows, vamos falar de um bom show, de uma excelente oportunidade, o Sérgio Rojas, que é um grande artista, um grande cantor, um grande compositor. Também, maravilhoso. Nesta quinta-feira, dia 21, estará no Salão Mourisco, na Biblioteca Pública aqui de Porto Alegre, ali na Riachuelo, 11h90, às 19 horas, vai comemorar 1 ano do projeto Chapéu Acústico. Não paga absolutamente nada para entrar, é de grátis. Tem uma colaboração espontânea, como ele disse. Se quiser, põe uma moedinha no chapéu, Vai que estará bonita e a música vai ser boa. Vai lá, será uma honra. Ele mandou o convite para mim, eu estou ampliando esse convite a todos os nossos telespectadores. Boa noite, Magda e bancada. Ontem eu agradeci a Deus pela oportunidade de ver aquele show. Que plateia emocionada. É o show do Bon Jovi, que a Nica da Vila Jardim está dizendo. Realmente ele é um gato. Dica então para hoje, quinta-feira, né? Quinta-feira, lá no Dado Beer,
do Bourbon Valic. O J. Schmidt, um bluseiro da Califórnia que está no Brasil, vai estar fazendo show acompanhado pela banda do meu amigo Alexandre França. O Alexandre, guitarrista, um excelente guitarrista de blues. Quem gosta de blues, é um programa imperdível, que o Alexandre é um baita guitarrista. Ele vai estar abrindo com a banda dele à noite e depois ele acompanha o J. Smith, que vem da Califórnia direto para fazer show. Acho que é inaugurando ou dando continuidade à programação de blues do Dado Beer às quintas-feiras. Legal. Imperdível. Carla. Sabe que tem uma decisão do juiz de Guarulhos, que é Grande São Paulo. Um homem, no dia 20 de janeiro de 2016, descobriu que a filha de 13 anos estava namorando sério e que perdeu a virgindade. Assim, ele castigou a filha, bateu com um fio elétrico na filha, nas costas, e além disso cortou o cabelo da menina. Isso foi parar na justiça. O Ministério Público do Estado de São Paulo entendeu que deveria entrar na justiça por maus tratos, agressão e tal, mas o juiz entendeu que ele apenas absolveu o pai da acusação de lesão corporal, porque disse que foi um mero exercício do direito de correção, que o pai estava no direito de corrigir a filha, que a agressão foi leve, não foi grave, então ele absolveu o pai. Eu acho isso um maior absurdo. O pai não pode, isso aí não existe, né? Ai, Carla. Quer dizer, a pessoa tem que sentar. É claro que nem todas as pessoas têm esse discernimento, enfim, pensam dessa forma, mas sentar, conversar. O fato já aconteceu, já está consumado, né? Imagina uma menina de 13 anos perder a virgindade. Hoje as meninas de 13 anos estão perdendo a virgindade. Se elas não tiverem essa proximidade com o pai, com mãe, com a avó, para chegar e perguntar o que fazer num caso desses, vai ser mais uma menina com uma gravidez na adolescência, com uma doença sexualmente transmissível, porque não vai ter com quem se comunicar. No entanto, tu acha que essa menina vai ter algum dia uma possibilidade de um diálogo com o pai dela? Nunca. Essa menina ela vai se fechar, mas ela não vai contar nada para esse pai. Nada para esse pai. Então, assim, acho que a gente tem que primeiro caminho é o diálogo, né? Bota de castigo, se acha que não fez certo, que não tem... Mas, assim, bater, agressão com fio de televisão, cortar o cabelo da menina de 13 anos... É uma selvageria, né? Eu concordo contigo, Carla, no que tu disse, mas isso sempre aconteceu. Vários pais sempre educaram os seus filhos. Hoje que isso é motivo de processo, sabe? Eu acho que... Mas não bater tem que dar porque perdeu a virgindade. O pai ultrapassou, mas imagina o tamanho do desespero. Imagina onde esse pai deve viver. Ele deve ver situações muito complicadas na sua volta. E aí ele se vê no direito e com a responsabilidade de educar a sua filha. Eu não tiro a razão desse pai. Óbvio que ele foi ao limite, mas sei lá, tem que pensar no limite, em toda a situação. Cortar o cabelo curto da criança, não. Isso aí parece uma coisa da Idade Média. Não, é uma coisa que não... É uma outra violência. É uma outro tipo de violência. A pessoa, a criança, essa 13 anos, foi violentada. A menina, porque tem gente que vai dizer, não é mais criança, porque também já teve relações sexuais. Agora, esse pai perdeu completamente a proximidade com essa filha. Isso é fato. Lamentável. Ela não Ele vai correu o poder... risco, né? Não, ela não tem como tu apanhar e cortar teu cabelo e tu dizer, ai pai, agora eu tô precisando de ajuda porque isso e aquilo outro. Não, a atitude dele. E o que mais me impressionou foi a atitude do juiz, porque o juiz realmente disse que ele estava no exercício do pai dele, não quis se meter na situação. Eu já fico do lado Agora, do juiz. essas interpretações como são diferentes, complicado. né? Eu acho que uma pessoa um pai agredir a filha dessa forma, eu acho que daqui a pouco ele pode agredir de uma outra forma. Isso que eu fico pensando. Eu acho que o limite entre o adequado e o necessário é muito tênue. É muito, eu concordo. É muito tênue. E a decisão do juiz, certamente, ela precisa de alguns componentes. Quer dizer, porque eu não gosto de comentar a decisão do juiz sem ler a decisão, sabe? Porque a coisa entre... E tem um histórico tudo. Entre a sentença do juiz... Entre a sentença do juiz e o que vai parar na imprensa, tem um abismo.
Não, o fato é certo. Ele bateu na filha várias vezes na costa com fio de luz e cortou o cabelo dela. Isso foi um castigo. Isso é uma agressão. Se ele tinha histórico de maus tratos, acredito que não tinha histórico de maus tratos, que aí vai ao encontro do que tu estás dizendo. Também tem que ver, né, toda a vida, da família, o histórico familiar. Mas é complicado um pai bater numa filha dessa forma, olha... Uma sentença de um juiz, as pessoas pensam assim, o juiz decidiu pela cabeça dele, resolveu... Não. O juiz, como nós temos mais de 2 milhões de dispositivos legais no Brasil, o juiz pode sim decidir do jeito que ele quer. Fundamento e lei não falta. Mas uma sentença judicial, ela tem um formato, ela tem 3 partes. Não é uma folhinha de papel que o juiz botou aqui, faz assim. Não é isso. A sentença judicial tem um formato. Ela é o relatório, primeira parte, relatório, onde o juiz diz o que está decidindo. Ou seja, fulano de tal ingressou com uma ação contra Beltrano, dizendo que Beltrano fez isso e aquilo, blá, 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 e pede indenização. Ponto. Primeira parte. A segunda parte de uma sentença judicial é o fundamento legal. É onde o magistrado justifica a sua decisão. Então ali ele diz, olha, pela prova tal, pelo depoimento tal, pelo documento tal, com base na lei tal, artigo tal, dispositivo tal, papapá, decido. E aí vem a terceira parte da sentença, que é o dispositivo. É onde o juiz determina o que deve ser feito. Então, condeno fulano de tal a tanto tempo, condeno fulano de tal a pagar não sei o quê, condeno fulano de tal, fica restrito, papapá, inocento fulano de tal, entendeu? Uma sentença judicial é assim. Então, achar que um juiz vai escrever num papelzinho assim, ele está liberado, pode ir para casa, não quer nada. Não, isso não existe. Uma sentença judicial e um acórdão são coisas muito sérias e tem um formato legal. Por isso que é muito perigoso quando um jornalista desinformado pega e diz, vou fazer um texto disso aqui. E aí sai bobagens como essa da cura gay. Agora, entre a lei da palmada, porque realmente a gente critica, né, a lei da palmada, porque eu fui uma criança que apanhei da minha mãe. Por quê? Porque eu estava no Zafarim, que a gente chamava da Assunção, e aí eu queria tudo de dentro do Zafari. Eu queria a bolachinha, eu queria o chocolate, eu queria não sei o quê. Você era pentelinha? Daí a minha mãe disse assim, eu não vou mais. Minha mãe estava assim com o carrinho explodindo. Eu não vou te dar esta bolacha. Eu me joguei no chão. Joguei no chão. Bati a perna, né? A minha mãe largou o carrinho. Que coisa feia, só disse assim, vais apanhar no carro. Deixou todas as pessoas ouvindo. E aí, assim, cheguei no carro e disse assim, fiz droga, entendeu? Pra não falar outra coisa, sobrou, mereço, deu ruim, entendeu? Entendi, apanhei, não sou traumatizada, nem nada disso. Agora, eu acho que seria traumatizada se no momento que perdi a virgindade, que fui conversar com a minha mãe, ela pegasse um fio de coisa e batesse, me cortasse meu cabelo. Então, existe determinados níveis de castigo, de autoridade, que é isso que a gente precisa medir. Não é que eu sou, né? Eu apanhei, meus irmãos também apanharam. Eu lembro também uma cena maravilhosa, porque eu tenho 3, né? E o Kevin é o terceiro. Então, eles faziam horrores, quebravam a vidraça com a bola de futebol, quer dizer, eram arteiros, né? E aí o pai tinha a tal da cinta que se chamava Eufrásia. Daí, quando dava ruim, ele dizia assim, vocês vão conversar com a Eufrásia. Eu me livrei da Eufrásia, né? Só uma vez que eu fui conversar com a Eufrásia. E aí era por fila, né? Daí vinha o meu irmão mais velho, apanhava da Eufrásia, vinha o meu irmão do meio, apanhava da Eufrásia. E aí vinha o Kevin. E aí vinha o Kevin. Só que daí o Kevin já tava com 10 calças. Ele vestia 10 calças pra apanhar da Eufrásia. O pai já tava sem força pra bater nele. E aí daí o pai batia e ele ria e a mãe ria junto, porque não conseguia se conter e o pai ficava mais brabo ainda. Então essa virou histórica. Então assim, todo mundo apanhou lá em casa e ninguém, pode ter certeza, sofre de nenhum mal por causa disso. Eu também apanhei, a minha depressão quando era menina, era deprimido. Meu pai me curou na cinta. Ele chegava assim, Francesco, tem comida em casa? Tem. Tá estudando legal? Tá. Tá trabalhando na empresa? Tá. A mãe tá te cuidando? Tá? Tá legal. Então vem aqui, vai apanhar. Nunca mais fiquei deprimido, porque eu andava triste. Tá. O meu pai já de depressão. Te alegrou. Era tu tava mimimi. Muito mimimi. Eu, se eu tivesse um filho deprimido, ia pro aço. Mesma coisa. Esquece mimimi. Agora ficou mais complicado. Não, mas é um pensamento pessoal meu. Eu sei, é que depressão é uma coisa séria, né? Eu levo no pai Paulinho. O pai Paulinho cura também. Ainda bem que tu não esteja
você não era deprimido hoje de eu não tenho verdade. depressão. Era mimimi de verdade. Às vezes sinto uma melancolia, assim, uma tristeza, assim. Não sente mais hoje, então. Sinto melancolia, às vezes sim. Tá melancólico. Vamos colocar um divã aqui no programa? Boa noite, vai Boa pra noite, bancada. Vai pro G-Blue, pra esses lugares aí. que é G-Blue? G-Blue Gruta Azul. Eu ainda pergunto. G-Blue. Eu ainda perco meu tempo, porque eu sou roubada. G-Blue. Eu achei que era uma coisa nova, G-Blue. Mais velha que andar pra frente. Boa noite, bancada. Gostaria de falar que, embora tenha divergido diversas vezes do senhor Vitorino, nesse ano tem que reconhecer que ele é um grande profissional de notável saber e merece ganhar o prêmio. Deveria haver um prêmio para o telespectador também. KKK. Podem acreditar, esse programa é único no Brasil. Espero um dia tirar uma foto com todos vocês. Que amor, Anderson Antunes. Tomara que a gente tenha uma oportunidade. Eu quero dizer para o nosso Orestes José Rasquinha. O Orestes José Rasquinha faz uma pergunta sobre um colega nosso. Mas é uma coisa assim que é meio uma fofoquinha, entendeu? E como eu não tenho certeza se isso é verdade ou não é, Orestes, eu não vou ler hoje. Mas eu vou primeiro me informar e daí, se for verdadeira, amanhã eu leio, tá? Porque eu não vou largar o nome de um colega assim, sabe? E daqui a pouco se não é. Né? Então, assim, eu vou perguntar primeiro, tá? Boa noite, bancada querida. Era só o que faltava, o general Mourão ser punido e os ladrões todos soltos. Senadores têm moral para acusar alguém, ainda mais o general do Exército, diz Luiz do Alegrete. Muito bem, Luiz, fizesse muito bem. Verdade. Mas tem um componente também aí de provocação, viu? Coitadismo. Tem um componente que... Bom, vocês viram que eu dei para vocês quem é a presidente e o vice da comissão. Os dois do PT, então... Agora, Magda, tem uma coisa hoje que me deixou bastante... Hoje não, ontem, né? Que já passamos da meia-noite. Deixou bastante desconfortável. Assim, ó, o nosso ilustre ministro Henrique Meirelles, lá em Nova York, usou uma expressão que eu fiquei cafungado da vida. O que ele quis dizer e o que ele disse? Bom, eu tentei interpretar, tomara que eu tenha acertado. Se eu tiver acertado, o ministro tá bem. Se eu errei, o ministro falou bobagem. O ministro hoje, numa reunião pela manhã, ontem, numa reunião pela manhã, com empresários e investidores internacionais lá em Nova York, ele que está acompanhando o presidente Michel Temer, lá na Assembleia da ONU, disse que o Brasil é um excelente país para investir. O Brasil está buscando equilíbrio fiscal. Isso é bobagem, mentira, não está nada, está cada vez mais enterrado. Mas enfim, mas ele disse que o Brasil é um bom país para investir e usou a seguinte expressão: o Brasil está barato, o Brasil hoje está metade do preço. Eu ouvi isso. E eu tomei um tranco, eu digo, será que ele falou besteira? Aí eu lembrei. Tomar um tranco é uma coisa. O cara levou um tranco, tá sentado e Aí eu pensei assim, sabe de quem eu lembrei naquele momento? Do meu amigo, meu querido Antônio Carlos Baldi, que eu tenho muitas saudades. O Antônio Carlos Baldi, quando participava do meu programa, várias vezes ele disse o seguinte: as ações das empresas brasileiras são baratas por conta do patrimônio. Se você pegar o total de ações das empresas brasileiras, as grandes empresas brasileiras, hoje, no papel, valem muito menos do que o seu patrimônio. Portanto, as ações de empresas brasileiras são baratas. O Baldi falou isso várias vezes. E foi isso que eu tentei desprender do que disse o ministro hoje. Que hoje investir no Brasil, para quem lida com dólar, é interessante, porque as ações das empresas brasileiras em dólar são baratas, diante da realidade patrimonial dessas empresas. Tomara que ele tenha dito isso, porque se ele não disse isso, ele falou besteira. Mas ele falou muita besteira, né? Mas isso eu acho que ele falou nesse sentido, de que hoje o Brasil está barato. Ele disse, o Brasil está pela metade do preço. Acho que ele tentou dizer isso, que diante do valor patrimonial das empresas, as ações de empresas brasileiras são bastante baratas no mercado. Bom. Carla, eu pensei que estava separando ali. Não. Vou a Porto Alegre e irei conhecê-los pessoalmente. Vou dar um beijo bem apertado no Vitorino. Fala para ele.
é a Cléo de Santa Maria. Um beijo bem Obrigado, apertado. Cléo. Seja bem-vinda. Obrigado, vai ser uma honra recebê-la aqui. O Orestes disse assim, Magda, falando em música, achei linda a história do Rock in Rio em 1985 no canal Bis. Quando o público estava hostilizando as bandas brasileiras, o integrante de uma banda bateu na porta do camarim dos Paralamas, que estavam começando, e disseram que estavam todos ferrados, pois o público estava falando as bandas nacionais, de repente Herbert Viana entra no palco e a coisa muda de figura, incendeia a galera e foi lindo. Eu estava lá, eu trabalhei, inclusive fiz a cobertura para a revista Backstage do Rio de Janeiro. Na época era música e tecnologia, depois se separaram, virou uma Backstage, a outra continuou música e tecnologia. Eu fiz a cobertura do Rock in Rio de 85 nos bastidores. O problema não foi esse. A diferença de som das bandas brasileiras para os shows importados era brutal, por conta da tecnologia. As bandas que vieram pediram para o Roberto Medina trazer o top do top. Roberto Medina trouxe as primeiras mesas digitais, operadores com formação em engenharia. Os caras que ficavam atrás das mesas, que eram verdadeiros de bug, sabiam o que estavam fazendo e eram engenheiros. E no Brasil nós não tínhamos, na época, hoje temos, nós não tínhamos na época técnicos com essa preparação. Eram técnicos de cursinhos empíricos, de formação de fundo de quintal, de tentativa e acerto, mexendo com mesas de áudio de tecnologia muito inferior àquela que foi apresentada no Rock in Rio. Então o que acontecia? As bandas entravam, as bandas brasileiras tinham um som. O mesmo equipamento, entrava uma banda importada e um técnico de som da banda e fazia daquela mesa um espetáculo à parte. Então, esse foi o grande problema que os artistas nacionais enfrentaram no Rock in Rio. O Herbert Viana, na época, o Paralamas do Sucesso, eles foram espertos, porque o Herbert Viana conhecia o técnico da Nina Hagen. E ele pediu pro técnico da Nina Hagen ficar junto com o técnico dele na mesa. Resultado, do Paralamas foi a única banda que conseguiu um som parecido com o som dos gringos. E foi o grande lançamento do Paralamas do Sucesso, né? Foi o melhor show nacional do Rock in Rio de 85, foi o Paralamas. Eles arrasaram e daí de lá, então, nunca mais saíram do topo. O Paralamas é ótimo até hoje. É maravilhoso. Eu amo Paralamas. Até hoje, Paralamas é um sucesso. Paralamas é um sucesso. Nosso programa que também é um sucesso, chegou ao seu final. Não chore, amanhã tem mais. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Obrigado pela sua companhia, até lá.